Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e também no Spotify, no Imparável Cast. O meu convidado desta semana coleciona 8 aprovações e nomeações em órgãos públicos como o TJDFT, onde atualmente exerce o cargo de analista judiciário, e outros tribunais, como o TRT Mato Grosso do Sul, TRT São Paulo e STJ. Além disso, neste momento, ele aguarda a nomeação no Ministério Público do Acre como promotor de justiça e também a posse como delegado de Polícia Civil do Amazonas, filho do coronel do Exército aposentado José Eduardo e da dona de casa Deli Márcia. Ele nasceu na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, mas morou em muitos lugares para acompanhar as mudanças do pai, que o inspirou a também querer seguir a carreira militar. Foi assim, inclusive, que ele começou no mundo dos concursos e se tornou militar da Força Aérea Brasileira, onde foi cadete da Aeronáutica. Como não se identificou com a carreira, ele começou os estudos no direito com o objetivo de ser aprovado em um excelente concurso público. Mais recentemente, em 2020, voltou a estudar, estimulado pelo professor Aragonês Fernandes, com quem trabalhava no TJDFT e agora foi aprovado, estudando com GRAM, para promotor de justiça e delegado de polícia. Estou aqui com Rafael Zanferdini, também conhecido famosamente como Professor Cenoura. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, cara. Pô, legal demais essa história aí que você deu. Muito legal relembrar essa história toda. Foi exatamente isso aí que você falou. A gente vai contar aqui com mais detalhes, então. Sim, nossa. Comecei querendo ser militar, meu pai era militar, né? Comecei querendo ser militar, a vida inteira querendo ser militar, estudei no colégio militar, vou ser militar, era o que eu pensava. Sim. E aí, passei para a prova, eu criei para o Exército, tentei fazer a prova do Exército e da Aeronáutica, fiz as duas. Na época, inclusive, fiz a prova da Aeronáutica mais para treinar para a prova do Exército, assim, que era antes. Aí me inscrevi e fiz para dar uma treinada, e aí passei. E aí não passei na do Exército. Aí na época eu fiquei até com dúvida se eu ia, se eu não ia, se eu esperava o ano seguinte para tentar de novo o Exército, mas não tem como jogar fora, tinha passado na prova e tal. Eu fui para a Aeronáutica, né? E aí fui para Epicar, fui para a AFA, pilotei lá o planador, pilotei o T-25. Quando acabou o segundo ano da academia, da AFA, aí eu resolvi sair. Foi difícil também, uma decisão muito difícil, largar assim, sair. Conversei muito com meu pai, com alguns amigos e tal. Seu pai ficou decepcionado, Não, ficou até que triste? não, cara. Ele entendeu muito bem, assim. Entendeu muito, sabe? Ele sempre me apoiou em tudo. Minha família nunca teve nada que jogou areia, assim, sempre me apoiou. E ele me apoiou muito. E aí eu saí e já comecei a fazer direito, né? Na verdade, eu saí, comecei a fazer o cursinho para concurso. Que eu falei, pronto, sempre quis ser militar. De repente, eu não era mais militar. Concurso de nível médio. Eu nunca tive plano B, entendeu? Então, quando eu saí, eu falei, e aí? Vou fazer concurso público. Agora, para que área? Para que eu ia fazer? Eu não fazia a menor ideia. Aí eu entrei num cursinho que tinha umas aulas genéricas, né, que era presencial. Quando chegou lá, eu vi que tinha direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito disso, direito daquilo. Falei, pai, eu vou fazer direito. Aí eu comecei a fazer direito pensando no concurso, entendeu? Aí durante a faculdade, eu me apaixonei, né, pela faculdade, pelas matérias, penal principalmente. E aí que começou essa trajetória de querer fazer prova de concurso e tal, de começar a fazer prova de tribunal, não sei o quê, para nível médio. Aí depois vieram provas de nível superior, e aí foi evoluindo, entendeu? E aí você começou a se preparar já com afinco nessa época do curso presencial ou foi mais assim para explorar e depois mesmo que você pegou o firme? Não, foi com afinco. 2007. Então, 2006, quando eu fiz esse presencial aí, eu vi que tinha muito direito, falei, vou começar a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, aí me deu até uma decepcionada que o primeiro semestre, cara, era ali filosofia, sociologia, e direito mesmo não tinha. Aí eu fui perceber que ia ter o direito mesmo para o concurso lá pelo terceiro, quarto semestre. Então, nesse meio tempo aí, eu fui arrumando algumas coisas para trabalhar. Trabalhei no Ministério da Saúde lá, eu trabalhava no arquivo, carregava os caminhões lá com as caixas de remédio, descarregava. É, no primeiro semestre da faculdade, que não dava para conseguir estágio ainda nem nada. Aí no segundo, eu fiz um curso de técnico de corretor de imóveis, né, em Águas Claras, estava lançando Águas Claras naquela época, 2007. E aí fiz o curso técnico de corretor de imóveis lá, tirei o Cresce, e fui trabalhar em Águas Claras vendendo apartamento. Aí quando chegou final de 2007, eu estava já começando a ter muito direito na faculdade, constitucional 1, administrativo 1, não sei o quê. Falei, pronto, dá para começar a fazer as provas já. E aí entrei no curso presencial, de novo, eu tinha saído daquela época, eu só fiz quando eu descobri, sabe, eu fiquei uma semana, descobri como é que era, falei, não, então
deixo o cursinho para depois, vou fazer a faculdade, depois eu volto pro cursinho. Eu voltei pro cursinho nessa época, 2007 ali, mais precisamente comecinho de 2008, foi quando saiu o edital do TJ para técnico, de 2008. Aí era o TJDFT e o TST, eram 2 concursos que iam ter 2 semanas de intervalo de um para o outro ali. E aí eu me inscrevi nos 2 e comecei o curso presencial. E aí pronto, foi o primeiro concurso que eu passei, foi esse, TJDFT 2008, técnico judiciário. Aí você ficou de 2008 a 2020 Não, na verdade, sem estudar não, aí o que para aconteceu? concurso. Eu só fui nomeado nesse concurso de 2008 em 2010. Então, nesses 2 anos eu continuei estudando. Não tava assim, não tinha sido nomeado, para mim não tinha nada. Continuei estudando. Aí eu fui aprovado no Ministério da Integração Nacional e assumi lá, em 2009. Fiquei 1 ano no Ministério da Integração Nacional e aí em 2010 o TJ me nomeou. Mas, na verdade, o TRT do Goiás me nomeou um pouco antes. Eu estava naquela fase de documentação do TRT do Goiás, aí eu fui nomeado no TJ de 2008. Fui nomeado em 2010. E aí, assumi como técnico em 2010, continuei sendo nomeado, porque nesses 2 anos eu fiz um bando de concursos, você falou aí, que foi aprovado em não sei o quê, né? E esses concursos todos foi nessa época, de 2008 a 2010. Né? Quando eu assumi técnico do TJ aqui em Brasília, aí os outros foram me nomeando, mas eu não saí mais do TJ, eu continuei lá. E aí em 2013, eu me formei em 2011 na faculdade, em 2013 teve de novo TJ para analista. E aí eu fui e passei para analista. Fez de novo. Fiz de novo, passei para analista, tomei posse como analista em 2014. Aí parei de estudar. Foi aí que eu parei, 2014 até 2020, 21 ali, Aí você se acomodou. me acomodei muito lá, comecei a trabalhar lá e já, nessa época eu já estava no tribunal desde 2010, eu tinha 3, 4 anos de tribunal quando eu assumi como analista, eu já era chefe de gabinete criminal, então, cara, muito cômodo, assim, depois veio o teletrabalho, então, assim, foi cada vez melhorando mais a minha vida lá dentro, né? Eu estava muito confortável, trabalhava com a matéria que eu gosto muito, que é o crime, né? Muito bom de trabalhar, a vara maravilhosa lá de trabalhar também, então eu tava bem acomodado, cara. Até que apareceu um cara, deu uma cutucada assim, ó, e aí? O Quem é que foi esse doutor cara? O que que ele Aragonê, fez? doutor Aragonê, eu conheci o doutor Aragonê, eu assisti a prova oral dele de juiz lá. Na época eu fazia a escola da magistratura, pós-graduação lá no TJ, que era uma turma exclusiva para servidores. Isso 2011, 12 ali. Aí um dia tava tendo prova oral do concurso de juiz. Falei, vamos lá ver, todo mundo foi lá ver da minha sala, tava o Aragonê lá fazendo a prova oral dele, assisti ele respondendo lá. E aí, coincidentemente, sei lá, pouco tempo depois que ele assumiu, ele foi ser juiz substituto no Tribunal do Júri de Brasília, que era onde eu trabalhava, onde a gente se conheceu a primeira vez e tudo. E aí a gente conversou bastante, a gente ficou bem amigo, eu e ele é muito gente boa, né, cara? Então, cara, bem tranquilo, assim. O pessoal pergunta como que ele é como chefe, é igualzinho vocês conhecem, assim, a mesma coisa, igual, cara, maravilhoso trabalhar com ele. E a gente ficou muito amigo naquela época, a gente foi até junto para a vara de entorpecentes depois, trabalhamos juntos de novo e tal. E aí a gente, aí eu fui para outra vara, ele foi para outra, a gente meio que se separou um tempo. E aí quando foi 2020, ali, antes da pandemia, 2019, 20, ele foi para o júri do Núcleo Bandeirantes, que é onde eu trabalho atualmente. Desde 2015 eu estou no júri do Bandeirantes. E aí ele foi para lá, e aí ele ficou lá 2, 3 anos no júri do Bandeirantes comigo. Né? E aí, cara, aí foi nessa época que ele me cutucou. Né? Porque assim, eu sempre brinco até com ele isso, né? Eu falo assim, pô, eu lá eu trabalho como assessor do juiz. Né? Aí quando eu chego, que eu vou dar aula, eu falo para os alunos, eu falo assim, olha, eu sou assessor do juiz. O que o assessor do juiz faz? Tudo que o juiz não faz. Ou seja, aí ele fala, tudo? Fala, não, quase tudo, né? Tudo não. Mas, pô, faço muita coisa. E aí ele chegou para mim um dia e falou assim, cara, até quando você vai ficar fazendo as coisas aí para eu ler e assinar? Até que você vai começar a assinar suas próprias sentenças, suas próprias coisas? E aí eu falei, caramba, comecei a refletir. Aí ele me botou sentado assim, ó, na mesa dele. Falou, senta aqui, vamos conversar. Aí fechou a porta do gabinete, foram umas 3, 4 horas ali, a gente conversando. Ele pegou um papel assim, que falou assim, fala tudo que você faz da tua vida. Ele falou, ó, faço isso, e tá quanto de dinheiro? Dá tanto, dá tanto. Eu disse aqui, dá quanto de dinheiro? Dá tanto. Porque eu sempre fui um cara assim de querer fazer muita coisa, sabe? De explorar o máximo do meu tempo. Assim, eu fico agoniado se eu ficar com o tempo muito livre, sem estar produzindo nada, sabe? E aí ele falou assim, cara, você faz muita coisa aqui que dá pouco resultado. Então, se você estudar para o concurso bom, né, então, esse tempo todo que você tem aí, você vai abrir mão de ganhar um pouquinho de dinheiro que você está ganhando, você vai abrir mão de alguns trabalhos que você faz e estuda. 2, 3 anos você vai passar, tudo isso vai voltar, o investimento. Né? E falou muito mais coisa, né? Não foi só isso. Mas, cara, ele me convenceu nesse dia. Eu vou estudar. Eu cheguei em casa, fui falar com a minha esposa, na época era minha namorada. Falei, meu amor, acho que eu vou voltar a estudar para concurso. Mas assim, eu até falei para ele isso, falei, mas eu não vou estudar desesperado, não. Eu vou estudar ali com calma, tranquilo. Mas não dá, cara. Comecei a estudar, aí você começa a relembrar, isso era 2020, tinha 7 anos que eu estudava para concurso. Né?
Então você começa a relembrar ali algumas coisas. E, caramba, eu lembrava, eu sabia tudo disso aqui, cara. Agora, nossa, isso aqui eu sabia tudo. Caraca, isso aqui eu lembro que eu estudava muito essa parte e tal. Aí eu me empolguei muito estudando, entendeu? Não que, assim, nossa, eu sou louco por estudar, eu gosto. Mas naquele momento que eu estava começando, eu estava sentindo uma adrenalina boa de novo daquela época, sabe assim? E aí eu voltei a estudar. Foi desse jeito que eu comecei a estudar de novo, né? E aí pronto, como o doutor Aragonê, ele era professor aqui do GRAM, né? E aí, logicamente, ele falou para mim, cara, o curso do GRAM tem tudo. Eu, pronto, então eu vou fazer o curso do GRAM. Foi aí que eu comecei. Exatamente assim, desse jeitinho, cara. Como é que foi a diferença de se preparar online para a época que você se Ah, preparou muito mais presencial? cômodo, cara. O presencial, ele tinha um lado bom naquela época que eu achava legal, que era eu ter que me deslocar para o curso, ter uma obrigação de me deslocar, de chegar lá, de ver o professor e tal. Só que o online, né, eu consegui criar essa obrigação no online também. Eu tinha um cronograma, né, que eu pensava assim, cara, eu preciso fazer no online, criar essa obrigação igual eu fazia no presencial. Então, eu tinha um horário de assistir aula, né, que era como se fosse um horário de trabalho. Eu não faltava, não atrasava, não furava porque estava cansado ou com sono, era igual ao trabalho. Você não falta ao trabalho porque está cansado. Eu falei, então esse horário aqui é o horário que eu vou assistir a aula como se estivesse presencial. Então eu ia para a salinha de estudo, botava lá o tablet, fone de ouvido, ficava a manhã todinha vendo aula, pô, todinha, né? Algumas aulas eu assistia todas, muito bom a ferramenta de acelerar a aula. Então, no manhã, no presencial, você assiste uma aula de 2 horas e meia, 3 horas. No online, cara, eu assistia, sei lá, 7 horas de aula na manhã, né, com a velocidade acelerada. Cara, isso me deu um tempo, cara, eu fiquei apaixonado, pô. Porque o que eu te falo, o que eu mais dou valor na minha vida é o meu tempo. E o curso online, ele me dá muito tempo. Ele me dá tempo, porque ele me dá a degravação da aula. Então tem aula que eu não assisto, eu vejo só a degravação para ver se o assunto me interessa, se esse assunto aqui eu já sei, às vezes estou revisando, então eu baixo a degravação, falo, isso aqui eu já sei, pô, esse ponto aqui eu não sei. Eu vou lá, assisto, e lá na degravação ele fala o minuto que está a degravação. Então eu falo assim, ó, esse aqui está minuto 15, então eu vou lá na aula 15, pum, já assisto direto aquele pontozinho ali que eu estou na dúvida, pronto. Aí vejo lá a degravação, o resto eu já passo para a próxima aula. Então assim, às vezes você pega 15 blocos, você assiste ali em 2 horas, porque você não vai assistir todos, alguns eu vou só passar o olho na degravação, entendeu? Alguns eu vou assistir, então em 2 horas eu mato ali 15 blocos, que seriam não sei quantas horas. Isso me deu muito tempo, cara, assim. Então eu comecei a montar meu cronograma de estudo com base nas degravações, na velocidade que eu assistia das aulas, né, o tempo que talvez eu, eventualmente, eu paro para anotar alguma coisa, porque anoto muito pouco, porque já tem a degravação, né, então é só a anotação, é só o complemento da degravação. Então isso me deu muito tempo, cara. Eu consegui otimizar muito meu tempo, muito. Então, cara, eu ficava lá assim, eu estava em média umas 5, 6 horas por dia. Cara, era muita coisa que eu conseguia estudar, muita coisa. Como é que você conseguiu estudar 5, 6 horas trabalhando 7, 8 no Então, gabinete? a organização, aí é a organização do tempo, cara. Tem que organizar. Você imagina assim, vamos lá, eu trabalho no tribunal ali de meio-dia às 7, de 1 às 7, por aí, né? Então, de manhã, eu estava fazendo no máximo 3 horas e meia, no mínimo, né? 3 horas no mínimo. Então, eu acordava cedo. Cedo sim, cara, 7 horas. 7 horas a hora que eu acordava, para eu chegar na salinha ali, umas 7h30, mais ou menos 7h40, acordava, eu tomava só um iogurte para ir para a salinha. Levava alguma coisa para eu comer lá na salinha. 7h40. Aí de 7h40 até umas 11h30 é o que eu ficava na salinha. Então você bota aí, eu ficava lá na sala 4 horas para ter líquido de estudo umas 3 horas e meia. Tinha intervalo, tinha momento que, né, ia no banheiro, não sei o quê, ficava um pouco de saco cheio, parava de estudar um pouquinho. Então na manhã eu fazia 3 horas, estava bom já. 3 horas de manhã. Aí o meu objetivo, né, era fazer 3 horas à noite. Às vezes não dava, entendeu? Mas a meta era essa. Então variava muito, cara. Às vezes eu fazia 4 horas de manhã, então dava muita folga já para de noite. Quando começou o teletrabalho no tribunal, aí ficou mais fácil, porque eu não tinha um horário fixo para trabalhar, entendeu? Então, eu trabalho lá na nossa vara, ela é uma vara zerada de processo. Eu faço os processos do gabinete que chegam no dia. Se eu falar hoje, olha lá, tá zerado. Entendeu? Eu fiz tudo ontem. Então, acaba que diminui a demanda de processo. Então, cara, eu consegui encaixar assim, 3 horas de estudo de manhã ou 2 horas de estudo ali à tarde e 2 à noite. Caraca, bicho, eu tinha muito tempo livre ainda. Muito. Então eu gostava de fazer assim, eu acordava, já fazia logo todos os processos do gabinete. Hoje me livrei do gabinete, fazia tudo. Rá. Então às vezes eu ficava trabalhando até umas 10h30 da manhã. Pronto, acabei. Aí eu ia estudar. 2 horas, até 1h30, mais ou menos. 10h30, eu boto 1h30 porque tem uma hora ali que você não estuda, né? Eu ligo, eu cronometro a hora que eu tô estudando de verdade, sabe? Então 2 horas ali. Aí, cara, almoçava, dormia depois do almoço, ia pra academia, voltava. Aí mais 2 horas ali de, sei lá, 4 às 6h30. Aí jantava, não sei o quê, mais 2 horas ali de 8 às 10. Pronto, estudei 6 horas.
E sobrou tempo, eu devia, depois das 10 eu devia Netflix, devia não sei o quê. Você seguiu por quanto tempo nessa rotina? Não era perfeita também, né? Mas eu segui assim, cara, pode botar aí uns 8 meses, um ano, eu segui. E já fez prova nesse ínter e Fiz. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer prova, porque eu já queria ir sentindo a adrenalina da prova, né? O medo ali. Eu não queria inovar esse sentimento na prova que eu fosse querer passar, entendeu? Então, assim, eu falo assim, não que você fazendo muita prova você deixe de ficar nervoso, você continua nervoso, mas você sabe lidar com o nervosismo já fiz muito de prova. Então não é mais uma coisa que me surpreende na prova, entendeu? Então eu comecei a fazer prova para já ficar nervoso. Eu sabia que eu ia me lascar, me lasquei um monte, quase todas, né? Você só falou duas aí, pro delegado do Amazonas e promotor do Acre. Todas as outras eu reprovei. quantas foram? Cara, umas 15 por aí. Reprovou Fiz em 15 todas. para. Fiz todas. Toda CVE de magistratura e Ministério Público de 2021 para cá, eu fiz todas. Todas. Passei uma de promotor, que foi a do Acre. E uma de delegado, que foi a do Amazonas. Todas as outras eu reprovei. Só que a gente não costuma falar as reprovações, né? Só as aprovações. Então parece que assim, o mundo perfeito. Cara, eu fiz todas. Isso te abalou? Você... Não, cara, é uma coisa que faz parte da trajetória. Como eu já tinha sido concurseiro antes, já tinha passado por isso antes, eu sabia que o caminho natural é você reprovar, 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 reprovar e passar. Né? A reprovação não te joga para trás. Ela é um degrau para frente, para cima. Então você não desce um degrau quando você reprova, não. Pelo contrário. Cada prova é uma experiência nova. Aí você vê, às vezes, uma fraqueza sua numa matéria que você não sabia. Né? Se acontece uma situação na sala de prova, por exemplo, que você, poxa, então na próxima prova já vou vir melhor preparado. Sei lá, fiquei com fome e não trouxe comida. Na próxima eu vou levar uma comidinha. Levei a comida tal, me deu sono na prova. Então na próxima prova eu vou levar outra comida. Então, cada prova, cara, é um aprendizado, é uma vitória. Entendeu? Você passando reprovando, a prova ela faz parte da trajetória. E eu já tinha isso na minha cabeça, por causa do passado. Entendeu? Então, nossa, não me abalou em nada, cara. Pelo contrário, eu já ia pra prova e falar pra minha esposa: ó, tô indo fazer a prova lá no estado tal, fica tranquilo, eu não vou passar. Tô indo pra ver como é que é. Né? Eventualmente pode ser que eu passe? Pode, o Acre foi uma dessas. Eu falei: ó, não vou passar. Ela, pô, mas você vai fazer no Acre, que é longe daqui. Se você passar? Falei, não vou passar. Fica tranquilo, não tá na época ainda de eu passar. Sabe? Eu tinha na minha cabeça assim: daqui uns 3 anos eu começo a passar. Então eu tinha que fazer a prova para testar. Só que aí aconteceu que os planetas se alinharam nessa do Acre aí, tum, deu certo. E a de delegado foi a mesma coisa no Amazonas. Eu nunca tinha feito prova para delegado. E aí um amigo meu falou: vai fazer prova para delegado. Você dá aula de penal, dá aula de processo penal. Pô, metade da prova é penal, processo penal, delegado. Rapaz, você tem razão. Eu falei, pô, é uma carreira mó legal. E eu gosto muito de investigação, essas coisas assim, policial. Eu gosto do crime, né, do tribunal e tal. Falei, caraca, que legal, cara. Eu vou fazer prova pra delegado lá do Amazonas. Aí eu vejo como é que é. Era que tava aberta na época que ele falou comigo, era esse edital aí. Aí eu falei, vou ver como é que é, né? A prova. Se eu me sair bem, eu dou uma alargada no meu foco aqui, faço juiz promotor e faço delegado também, porque é legal, né? Vai sair delegado DF e tal. Fiquei pensando. Fui fazer assim, cara, essa prova de delegado lá. E deu certo. Então, as reprovações, comecei a fazer. Quando eu falei com o doutor Agoni, vou começar a estudar então, beleza? Ele, beleza. Pronto. No mês que vem, no mês seguinte, teve MP-DFT. A primeira prova que eu fiz, que é uma das mais difíceis do Brasil. Me lasquei na prova. Eu me lasquei assim, muito. Eu lembro que eu falei com ele, doutor, eu me lasquei. Ele é isso aí, pô. Começou bem. Eu falei, comecei. O negócio é começar. Eu comecei. Vambora. Peguei lá o que eu tinha errado. Foi muito legal, cara. É um laboratório. Cada prova é um laboratório pra você ver ali, né? Fazer um diagnóstico de que tá precisando melhorar e tal. Aí você vai melhorando aqui. Anota a prova, pô, aqui tá ruim. Você melhora aqui. Quando você vê, você melhorou tanta coisa que você passa. Você tinha uma vida, tem uma vida boa, né? Trabalha um excelente, ganha bem, tá já estruturado aqui em Brasília, e fazendo prova no Brasil inteiro, Brasil às vezes inteiro. em lugares mais distantes Sim. da família. Compensa essa mudança? Assim? Eu sei que você vai ganhar mais, só que não é tanto a mais do que você já ganha, porque isso já é um cargo importante. Cara, filho de militar, a gente já morou em tudo que é lugar, né? Você tá acostumado a mudanças e tal, é uma coisa normal. Minha esposa também é filha de militar, então também tá acostumada. E antes de eu começar a fazer essas provas, quando eu falei para ela que eu ia estudar para concurso, esse foi um ponto crucial, né? Eu falei, olha, eu vou fazer prova em todos os estados. Tudo bem? Se ela fala para mim, olha, não, aí não, acho que não vou querer não, e tal. Eu falei, não, talvez, não que eu não fosse estudar, mas eu restringiria as provas só para alguns estados, X ou Y, né? Mas ela bem tranquila, sempre me apoiou também. E, cara, vamos nessa. E aí, pronto, vieram essas duas aprovações, são no norte, o Amazonas e o Acre, né? E aí, todo mundo que me encontra pergunta isso aí, cara. Cara, você vai? Você vai largar aqui? Vai pra lá? Sabe? Caramba. Só que é uma questão de
sei lá, cara, de explicar, assim, são profissões. É o propósito do cargo? Não é nem o propósito do cargo, sabia? Eu penso assim, ó, eu, eu estava estudando para magistratura e para o Ministério Público, né, fiz essa prova de delegado aí e passei para a prova de delegado. Aí muito amigo meu pensa assim: "Ah, você não vai assumir porque você quer ser promotor". Eu falo: "Cara, olha só, eh, o cargo de delegado, não tem como te dar uma opinião como que é o cargo de delegado se eu não assumir para ver como é que é o cargo de delegado. Então eu quero ser delegado, e se esse cargo me conquistar, eu vou ser delegado. Eu não tô indo para lá pensando assim: "Ah, vou lá, eu vou ficar um tempo e vou sair. Ah, eu vou lá porque vai servir de trampolim para outro concurso". Meu amigo, eu tô indo com o coração aberto, pô, com relação a tudo, ao estado do Amazonas, com relação à cidade que eu vou eventualmente morar. Coração aberto, né. Se por acaso, fui nomeado promotor no Acre, pô, eu tenho certeza que eu serei um promotor muito melhor já tendo sido delegado, do que sem ter sido delegado, por exemplo. Se eu for juiz no futuro, eu vou ser um juiz muito melhor se eu já tivesse sido delegado, por exemplo. Se eu conhecer a realidade da delegacia, como é que a parte dentro. A gente lá no tribunal, a gente vê lá as investigações, a gente vê o inquérito, mas a gente vê só o que está documentado, a gente não tem a noção exata das dificuldades que a polícia passa, por exemplo. Então, são coisas que eu vou aprender, que eu vou vivenciando, entendeu? Então, eu vejo essa aprovação como delegado, cara, assim, um divisor de águas. Um divisor de águas. Eu vou com o coração abertíssimo, bicho. Tanto com relação ao Estado, com relação à profissão. Ah, se o Acre me nomear para promotor, vou do mesmo jeito. Do mesmo jeito, cara. Sabe, eu não tenho problema, assim, eu não tenho raiz, bicho. Pô, vou te falar, comprei apartamento aqui agora, acabei de pagar o marceneiro, mobiliário todinho lá, móveis planejados. E aí, semana passada, tô convocado, Amazonas. Minha esposa, e aí? A gente vai comprar fogão, essas coisas, ou não vai comprar? Porque daqui a pouco você tá lá no Amazonas, a gente vai para lá. Eu tô num limbo, sabe, que parece ser um problema, mas olha que coisa boa, bicho. Eu tô na dúvida se eu mobilio minha casa, porque eu vou ser delegado do Amazonas. Isso é um problema bom, né, que a gente faz entre aspas. Então, cara, assim, eu tô muito coração aberto, não vou mentir não, tô tranquilo. Já me preocupei muito, cara, já fiquei sem dormir. Hoje, já tô num ponto assim, Deus sabe o que é melhor. Se Deus tá abrindo essa porta, a porta tá aberta, eu vou entrar. Vou entrar, cara, com vontade, entendeu? Se ele abrir outra, eu entro na outra. Entendeu? Mas eu não sou eu que vou: "Ah, não, que isso". Cara, eu tô muito tranquilo. Estado que for, profissão profissões dignas, pô, juiz, promotor e delegado, cara, eu vejo, assim, as 3 profissões como profissões muito boas, sabe. A profissão de analista do TJ é boa? É boa também, maravilhosa. Minha vida é muito boa, isso que a gente estava conversando. Minha vida aqui é maravilhosa, cara. Moro tranquilo, ganho bem, trabalho ali, metade teletrabalho, metade presencial, bem tranquilo. Só que chegou um momento, quando eu conversei com o doutor Aragonê, chegou um momento que você começa a ficar um pouco, não sei, não todo mundo, né, não estou generalizando, mas eu especificamente comecei a ficar um pouco incomodado, cara. Sabe, ele conseguiu me mostrar que eu tinha capacidade de ir além, entendeu? Aí eu fui além. Então, minha vida tá muito boa, tá, mas ela vai ficar muito melhor, eu acho. Não pelo salário em si, assim, porque realmente o que eu vou ganhar mais no Amazonas ou no Acre, eventualmente, assim, se eu vier visitar aqui meus pais, vier visitar os pais dela e tal, a diferença de salário vai de passagem aérea, né, se você for ver. Então não é assim só o dinheiro é importante, né, não sou hipócrita, assim, o dinheiro é muito legal também. Só que, cara, é você mudar a vida, esse desafio da profissão. Teve um dia que eu não consegui dormir pensando se eu seria um bom delegado. Será que eu sou um bom delegado, cara? Ser o chefe da delegacia. Caramba, muita responsabilidade. Cara, então assim, esse desafio que me dá uma motivada, bicho. Cabeça, caraca, eu vou encarar isso aí. As pessoas me perguntam: "Pô, caramba, você tem noção que tu vai ser delegado, pô, autoridade policial?" Cara, ainda não tenho noção, vou ter noção quando eu assumir. Tô doido pra chegar essa hora, né. Caraca, muito doido, cara, isso é maravilhoso. Eu tô feliz pra caramba. Como é que você começou a dar aula? Comecei a dar aula, dando aula para uns amigos meus, pra esse concurso do Ministério da Integração, que foi o primeiro que eu assumi. O pessoal da minha igreja estava estudando, e aí eu fazia direito, né, e aí eles falaram assim, eu já tinha feito TJ, já era concurseiro, assim, naquela época. E aí eles: "Cara, você não quer ensinar pra gente a parte de direito?" Era direito constitucional, administrativo, umas leis lá. Falei: "Ensino, pô, é bom pra mim que eu tô estudando também pra outros concursos e constitucional e administrativo cai nas minhas provas". E eu tinha lido em algum lugar que você aprende mais quando tá falando, ensinando, né, você absorve mais e tal. Então vamos ver se é verdade. Aí eu tinha uma salinha lá da igreja que tinha aquelas aulas da igreja, né, aí a gente depois do culto, eu pegava emprestado essa sala, o pessoal lá liberou, a gente ia pra lá e eu ficava ensinando pra eles. Constitucional, administrativo, não sei o quê. E aí
Tanto que eu só fiz essa prova, eu não fiz muitas provas de ministério, sabe, eu só fiz essa porque eu estava ensinando todo o assunto da prova para eles, falei: "Ah, vou fazer, já tô, né, estudando", e aí eu dei essa aula para eles. E aí pronto, essa foi a primeira vez que eu dei aula. Aí depois eu comecei a dar aula, de graça, assim, era uns projetos beneficentes, sabe. Ah, um aulão beneficente para arrecadar fralda. Aí eu ia lá, me voluntariava, como era de graça, a pessoa não ia pagar para o professor, aí eles: "Ah, então vem, quer vir dar aula, pode vir de graça". Aí eu fiquei indo e tal. E aí, eu comecei a dar aula num curso de de um grande amigo meu, e ele perto da pandemia, eu comecei a dar aula na faculdade, né, um amigo meu me indicou na faculdade, dei aula na faculdade há bastante tempo. Parei de dar aula na faculdade, porque eu não gostei muito, chamada, prova, cara, e aluno quer aprender, sabe, assim, cursinho é diferente, cursinho o pessoal tá ali com sangue no olho para aprender, sabe. Faculdade é um ou outro, assim, eu me desestimulei com a faculdade, como professor, assim. Eu quis dar aula em cursinho, só que é muito difícil, se eu começar a dar aula no cursinho. E aí eu falei com todo mundo que eu conhecia, cara, você sabe, eu falei com todo mundo que eu conhecia, assim: "Ih, bicho, me contrata, pô, me chama". "Não, beleza, primeira oportunidade", todos meus amigos davam aula, eu falei: "Me chama". Beleza. Aí um belo dia, esse grande amigo meu falou: "Cara, quer dar aula no curso tal?" Eu falei: "Quero". "Beleza. Lá em Valparaíso". "Vou lá, vou lá". Aí lá em Valparaíso, beleza, vou lá. Pronto, comecei a lá em Valparaíso dar aula, curso da polícia lá. E aí veio a pandemia, foi bem perto da pandemia. Veio a pandemia, olha como é que são as coisas, cara. Aí ele alugou um estúdio de um outro cursinho para os professores desse cursinho dele gravarem as aulas lá. Aí quem quer começar? Falei: "Eu começo". Eu nunca tinha gravado aula no estúdio. Falei: "Eu começo, vou lá". Aí sentei no estúdio lá, e o dono do estúdio, ele também tinha um cursinho. Ele falou assim: "Posso assistir tua aula? Porque eu tô precisando de um professor aqui de penal". Falei: "Pode". Aí eu fiquei dentro do estúdio, o estúdio é pequenininho, né, de gravação, ficou eu e ele sentado assim na minha frente. Eu gravando a aula aqui, pá, 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 ele assistiu, quando acabou ele falou: "Quer dar aula aqui?" Falei: "Quero". Aí eu comecei a dar aula ali, aí dali o outro cursinho, o filho do coordenador de outro cursinho presencial aqui, em Brasília, trabalhava lá nesse cursinho como estagiário, sei lá o que ele fazia. Aí falou com o pai dele me chamou: "Pô, tu quer dar aula aqui?" "Quero". Aí fui, pum, pum, pronto. Aí o professor Cenoura do cursinho surgiu assim, cara, dando aula de graça, pedindo, implorando: "Me contrata e tal". E aí foi indo, né, de pouquinho em pouquinho, sabe, vai chegar o momento, assim, né, do professor Cenoura, pá, vai chegar, eu sei que vai, certeza. Mas, cara, e é muito legal, eu sou apaixonado por dar aula. E como eu continuo estudando até hoje, essas aprovações aí vieram por isso. São matérias que eu estudo menos para a prova, porque eu estudo já para dar aula, essas matérias. Então, cada aula que eu dou é uma revisão que eu estou fazendo dessa matéria. Então, cara, para mim é muito bom dar aula, porque, assim, é uma obrigação que eu tenho de trazer o melhor conteúdo para o aluno, e nesse o estudo que eu faço para montar uma aula, cara, você estudar um assunto e pensar assim: "Como é que eu vou condensar esse assunto todo em um slide?". É o primeiro desafio. Então, esse desafio todo já é o estudo. Eu estou ali matutando na cabeça. Quando chega na hora da prova, cara, eu lembro do meu slide, pô. Eu lembro de eu falando na aula. Aí pra eu errar é difícil umas questões dessas, do assunto que eu estou dando, entendeu? Não porque, eu dou aula desse assunto, assim, literalmente, é porque eu estudei muito para dar aquela aula. Então, aquele assunto eu tô muito estudado já, entendeu? Então, Sim. assim, eu preciso da aula. A aula, ela me faz estar preparado para essas matérias já, entendeu? A aula me ajuda, é um ganha-ganha. Eu ajudo o aluno e estou me ajudando ao mesmo tempo, né, ensinando para eles. Foi assim que surgiu, né, você perguntou como é que surgiu, pronto, essa história é pequena. É. E quais são os planos agora? Pois é, eu continuo estudando, cara. Ainda não fui nomeado nenhum, assim, o Amazonas convocou a gente, mas não nomeou ainda, o Acre também ainda não chegou na minha vez, então eu tô igual 2008 ali, 2008 para 2010, né, tô nessa parte, tô estudando ainda. Segue firme. Firme, cara. Todo dia, bonitinho. Assim, hoje eu não consigo estudar mais igual eu estudava antes não, no começo, ali 6 horas por dia, hoje tá mais difícil. Aí eu tô ficando de saco cheio. Vai chegando uma hora, cara, que eu tô ficando de saco cheio, assim. Então, eu esgoto muito rápido. Então eu tô estudando hoje, assim, 3 horas. Tô estudando, entendeu? Mas não é o mesmo pique de antes, não. Não sei também se a aprovação já me dá uma tranquilidade, assim, de, sabe, já ter essas aprovações e tal. Mas hoje eu estudo mesmo, mas eu continuo estudando. Cara, o tempo que tem, eu tô estudando. A hora que dá, eu tô estudando. Entendeu? Mas eu sinto, assim, que eu tô já chegando num ponto, porque são aqui 3 anos já quase estudando. Então tá chegando num ponto, assim, de puf, da cabeça, sabe. Você dar uma viajada, assim, viajar e tal, pra recuperar um pouco a força, pra eu mergulhar de novo igual eu estava antes, entendeu. Mas eu continuo estudando, cara. Vou passar linha de estudo, mesma coisa. Continuo dando as aulas, então esse estudo das aulas continua igual. Mas esperando o concurso aparecer e continuo fazendo, normal, como se nada tivesse acontecido, entendeu.
Como é que foi essa experiência com os cursos de magistratura e promotor de justiça no Grão? Cara, os melhores professores pra mim estão aqui, né. E eu posso citar o nome deles? Foi? Processo Civil, Mozart Borba. Esse cara processo civil, como eu sou da área do crime, o meu câncer é processo civil, cara, e direito civil, né. E aí eu tenho 3 professores nessa área que são meus salvadores, por eu ter passado, por exemplo, para promotor no Acre, que é o Mozart Borba, de processo civil, um gênio, e 2 de civil, o Pablo Stouza e o Carlos Elias. Esses caras, bicho, transformaram meu direito civil e meu processo civil. Parte criminal, Dermeval, é meu amigo Dermeval, ele foi meu professor na pós-graduação, foi meu professor no curso presencial aqui, isso lá em 2000, na época que eu fazia lá 2009, 10. Quando eu vi que ele estava aqui, eu não acredito, cara, tem a matriz completa do cara, pô. O PDF dele é o melhor PDF que existe, melhor que existe. Eu encontrei com ele um dia desse no hospital lá, fazer um exame de rotina aí também. Falei: "Cara, professor, olha, rapaz, impressionante, cara, impressionante". Dermeval de penal, processo penal, Pedro Coelho e Nestor Távora. Você tá maluco, cara. A gente estava conversando aqui antes de começar isso. Cara, esses 2, o Pedro virou até assim, a gente conversa um pouco no Instagram ali, tal, virou amigo, assim, de tanto eu falei pra ele: "Cara, eu no carro eu ouço a aula dele". Cara, é impressionante. O Nestor, eu maratonei todas as aulas do Nestor, acabei. Aí constitucional tem o Aragonês, que mais que eu assisto bastante? Cara, eu assisto aulas de de ambiental do Newton, ele parece o Lewis do Suits, cara, muito bola de ambiental dele. Eh Eu assisto até, às vezes, pra ter noção, cara, o bom do Gran, que a assinatura é limitada, eu posso escolher o professor que eu quero ter aula. Então eu não preciso comprar um pacote do curso, entendeu? Então assim, o pacote do curso, tem os professores daquele curso, mas às vezes eu quero ter aula com outro professor, que tá aqui no Gran. Aí o que que eu faço? Eu vou lá, professor fulano, vai tá lá todas as aulas que o fulano dá. Amigo, eu assisti a aula do Carlos Elias pra tabelião, pra cartório, entendeu? Eu assisti a aula do Eugênio, de empresarial. Cara, o Eugênio, que ele bota até o negocinho de gênio, assim, na aula. Ele dá aula pra OAB, cara. Eu peguei as aulas dele da OAB e assisti de empresarial pra fazer prova de promotor, sabe. Assistia, enfim, cara, a da Roberta de direito civil, já assisti a aula dela. Então, cara, é muita coisa, cara, é muita aula. A de penal, a Lorena Campos, processo penal. Tem, cara, assisti muita gente, vou falar aqui todos. Mas assim, a minha preparação, a parte boa da preparação, é você ter esses caras aí, pô. Porque você pensa, eu tenho uma matriz completa de direito civil do Pablo Stouze, cara. O cara que eu estudo o livro do cara, pô. Essa é uma matriz, tem um cara te falando como que ele escreveu aquilo ali no livro dele. E no slide ele bota assim: "Isso aqui tá no meu livro". Pô, você tem noção do que é isso? Então, cara, é muito profundo, assim, entendeu? Eu acho essa parte das carreiras jurídicas aqui do GRAN, eu acho muito completas. Porque você pega toda a estrutura que o GRAN já tem dentro de uma carreira dessa, tem tudo. Aí tem lá, bônus de jurisprudência, tá lá, há vários zilhões, Vladimir Aras, de leis penais. Cara, mais de 400 blocos, todas as leis, se imaginar que existem, esse cara comentou, pô. Meu amigo, o Vladimir Aras é referência no Brasil, todo mundo conhece o Vladimir Aras, entendeu? E ele tá aqui dando zilhões de aulas de leis penais especiais. Foi uma matéria que eu não errei nada na prova de delegado. Foram 15 questões de leis penais, eu acertei todas as questões, as 15. Foi a única que eu acertei todas. Nem penal e processo penal que eu dou aula, eu acertei todas. Porque FGV é FGV, né? Mas as leis especiais eu acertei todas, cara. Pedro Coelho, Vladimir Aras, Luana Davico. As aulas que eu assisti de leis penais especiais. Então, assim, aí você pega tudo aquilo que eu falei de velocidade da aula, degravação, que pra mim é lindo. Degravação da aula. Aí, ah não, essa matéria aqui eu quero ver PDF, PDF da aula. Rapaz, isso pra mim me conquistou. Então, assim, eu não fico buscando. Tem muita gente, cara, que hoje com curso online, tem gente que se inscreve em vários cursinhos. Que ele quer um pouco desse aqui, um pouco desse aqui. Eu não busco nada em lugar nenhum. Porque aqui tem tudo. Tem questões. O filtro das questões é melhor que site de questões que tem por aí. O filtro das questões. Pra você botar lá a matéria, a submatéria, a sub-submatéria. Cara, maravilhoso. Então tem as questões, tem simulado. Cara, é uma plataforma que eu acho muito boa, entendeu? É até legal falar isso pra você, parece mentira, até falei, né, parece mentira, o pessoal tá vendo aí, surreal, tô aqui falando com um cara sobre as coisas que ele me proporcionou, tu tem noção, bicho? Quando tu criou, deixa eu te inverter aqui, quando tu criou, tu tinha noção, velho, que tu ia mudar a vida da galera assim?
A gente sabia que tinha como impactar muita gente. Desse jeito, cara. Ô, cara, é muito doido, bicho. É muito doido. Você pegar meu tablet, por exemplo, minha esposa pega meu tablet, as abas abertas, é aula, é PDF, é isso, pô. Tipo assim, faz parte da rotina do cara. Minha rotina é ver essa marca, assim, todo dia. É normal, entendeu? Que é muito doido, cara. E aí você me perguntar como é que foi estudar usando o GRAM. Foi tudo isso que eu tô te falando. E tem mais coisas que não dá pra falar, assim, não tem como botar em palavras, entendeu? A gratidão, por exemplo. A gratidão é enorme, cara. Enorme. A gratidão, pô, tá maluco. Enorme. Eu tenho uma gratidão enorme. Pra mim, estar aqui falando contigo é muito bom, cara. Eu vou te agradecer sempre que eu te encontrar, você vai te falar, cara, muito obrigado. Sempre. Porque muito grato, cara, pela plataforma e pelo cuidado, assim. Você vê, dá pra ver que é um curso que tem cuidado com o que tá fazendo. Tem muita aula lá atualizada. A gente vê que tem curso, por exemplo, que as aulas são muito antigas, cara. Muito antigas, gravadas. Então, pô, a aula é atualizada, o PDF é atualizado. A degravação da aula, que eu acho que é um diferencial da aula, é a degravação. A velocidade, você pode chegar até a velocidade 4. Eu achava que era impossível, né? Mas eu já vejo hoje na 13, 13,20, 13,25, entendeu? Eu achava que era impossível, pô, ninguém vai ver na 4, mas eu já vejo na 3 e pouco. O costume, né? Você vai acostumando o ouvido. Então, cara, isso faz você economizar tempo. Você tem, resumindo, tem os melhores professores, você tem as melhores ferramentas e você ganha tempo. Todo concurso, se tu perguntar assim pro cara, assim, ó, o que que você quer quando você está para o concurso, assim? O que você quer saber agora? Ele vai te perguntar, como é que eu faço para passar mais rápido? Todo. Não tem um que não tá com pressa. Que é um atalho, né? Você, dá uma dica, você acha que você vai dar uma dica que vai revolucionar, né? Então, qual que é o atalho que o Gram me deu? Eu ganhei muito tempo. Muito tempo, cara. Se eu fosse assistir todas as aulas na velocidade 1, sem ter a degravação, tendo que pausar para anotar. Meu amigo, uma aula de meia hora, né, você vai ver ali uns 45 minutos, uma hora, anotando tudo. Então daí tu imagina, pô, tu perde, ao contrário, tu perde tempo. Hoje uma aula de meia hora eu vejo em 10 minutos. Já com a gravaçãozinha todinha ali, ó. Toda ela anotadinha já. Então uma coisa ou outra eu boto no tablet ali o PDF, uma coisa ou outra eu vou no tablet assim, ainda vou sublinhando. Aí vai falando, eu vou sublinhando, sublinhando, já na própria anotação do que ele tá falando. Mas sem palavras, pô. Sempre assim, falei um monte de palavras, né? Mas. Qual o seu conselho para quem está retomando os estudos, talvez depois de um tempo aí parado como você ficou, ou começando esse mundo aí dos concursos, incerto aí do que fazer, como fazer, inseguro, preocupado, aí se vai dar certo, se não vai? Qual o seu conselho para quem está aí nesta arena de batalha nos concursos? Cara, quem sou eu para dar conselho, sabe? Mas assim, se eu pudesse dar um conselho para quem tá voltando, né, quem já passou em algum concurso e tal, né, e aí parou de estudar, uma coisa que me fez voltar a estudar também foi eu lembrar da emoção que foi, cara, quando eu passei. Primeira vez que eu vi meu nomezinho lá. Porque assim, o concurso, ele parece um bicho-papão, cara. Pra quem nunca fez, ele é um bicho-papão. Sabe? Você fala assim, vou estudar para concurso. Fala, nossa, parece que para passar no concurso tem que ser uma pessoa surreal, assim. E não é, é uma pessoa normal, que sentou e estudou, com a ferramenta certa. Pronto. Então, conselho para quem tá voltando é lembrar. Lembra, cara, daquela sensação boa que foi. Você falou para todo mundo que você passou, saiu todo mundo lá no diário. Aí você vê que todo o teu esforço valeu a pena. Pô, você paga um preço do caramba para estudar, você deixa de sair, você deixa de fazer um monte de coisa, né? Foca ali, então você perde tempo com a família, perde tempo de lazer, deixa de fazer coisa que você gosta. E aí você passa, parece que você esquece tudo, tudo valeu a pena, entendeu? E aí, beleza, acomodou ali. Então, se está pensando em voltar, mas não está conseguindo, tenta lembrar disso, assim, sabe? Pensa o tanto que pode mudar para melhor ainda a tua vida. Essa é para quem já está voltando a estudar. Para quem está começando a estudar, a melhor dica, cara, é começar a fazer prova. Faz a primeira prova para você ver. Você vai ver que não é o bicho-papão. Um amigo meu, ele foi começar a estudar esses dias. Ele falou, cara, eu vou começar a estudar e tal, para delegado, né? Eu falei, cara, faz a prova. Tava aberta a prova, não lembro agora. Vai lá fazer. Não, mas eu comecei agora. Eu falei, não, mas vai só pra você ver como é que é, pô. Vai lá fazer a prova. Tem condição de viajar pra lá pra fazer? Eu falei, tenho, então vai, pô. E beleza. Cara, ele voltou com um gás. Ele falou, cara, tipo assim, ele não ficou tão longe como ele imaginou que fosse ficar. Ele falou, cara, foi, sei lá, 15 pontos. Pô, 15 pontos. E aí, dá ou não dá? Ele dá. Eu falei, então bora, pô. Aí que ele começou de verdade a estudar. Então, assim, uma dica boa, cara, faça uma prova. Se não quiser viajar, baixa, hoje na internet tem todas as provas, você baixa uma prova, testa em casa. Se eu fosse vou fazer o concurso hoje, faz uma prova lá, você vai ver, cara, não é um bicho papão.
Não é um bicho-papão, cara. E aí é ter organização, ter disciplina, entender que não tem como ter tudo na vida. Então, se você vai estudar, você vai estudar. Senão você nem estuda direito, nem vive direito. Você fica enganando nos dois. Né? Você tá estudando, mas queria estar se divertindo, e está se divertindo com a consciência pesada de que devia estar estudando. Então, você entender que é um momento em que você vai ter umas restrições. Vai ter de vez em quando ali um momento de lazer e tal, mas vai ser menos. Vai ser menos, mas vai valer a pena. Professor Cenoura, muito obrigado aqui pela Pô, cara. participação. Foi um prazer conversar com você. E ficamos muito felizes aí com a sua aprovação. Aprovações, né? E conte com a gente na jornada. Cara, eu tô muito feliz, agradeço muito, muito mesmo. E eu espero aparecer aqui de novo em outras aprovações, se Deus quiser. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo, assine nosso canal, clique aí no sininho para você ativar as notificações e receber aqui todos os conteúdos em primeira mão. Lembrando que também estamos nos canais de áudio como Spotify, Deezer e outros. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.